proferir todas essas predições, Melquisedeque disse-me que toda a experiência que estávamos vivendo era prefigurativa. Para que todo o drama se consumasse, tínhamos ainda diante de nós acontecimentos importantes. Primeiramente, eu deveria retornar ao Carvalho de Mambré, juntamente com os meus pastores, para proclamar a todos a salvação representada pela história daquele vaso. Todo aquele que com arrependimento aceitasse o Messias revelado, teria seus pecados perdoados, recebendo uma pérola. Ao fim de 6 anos, ao chegar à véspera de Rosh Hashanah, o dia de um novo ano, festa das trombetas, as pérolas acabariam, não havendo mais oportunidade de salvação. Por aquele tempo, o fogo do juízo cairia sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, havendo terríveis pragas sobre todos os infiéis. Ao ouvir tais palavras do rei de Salém, sobreveio-me grande angústia ao lembrar-me dos últimos passos de Sara. Eu temia que ela, em sua incredulidade, não aceitasse uma pérola. Se isto acontecesse, os meus lindos sonhos ruiriam por terra, pois não conseguiria ser feliz em sua ausência. Lendo nos meus olhos a angústia, Melquisedeque consolou-me com uma promessa. Abraão, daqui a 6 anos, o Salvador te visitará em sua tenda, e sua esposa será curada de sua amargura. Ela se converterá e lhe dará um filho, que se chamará Isaque, ao findar a festa de Sucot, dia 15, festa das colheitas. Retornamos às nossas tendas, junto ao Carvalho de Mambré. À medida que íamos avançando pelo caminho, muitas pessoas nos cercavam, admirados pela beleza do vaso repleto de pérolas. A todos contávamos a história de sua chama redentora e oferecíamos as pérolas a todos que, crendo, aceitavam a salvação. Quando chegamos ao Carvalho de Mambré, uma multidão de pessoas nos esperava. Muitos tinham ouvido falar do miraculoso livramento operado através daquele vaso que fora alvo de tanto menosprezo. Agora, todos estavam emudecidos ao vê-lo glorificado. Juntamente com os meus pastores, continuamos a proclamar o infinito amor do Salvador revelado pela chama. O número daqueles que procuravam pelas pérolas foi aumentando dia após dia, e todos éramos felizes. Os dias, os meses e anos foram se passando, e a quantidade de pérolas foram diminuindo dentro do vaso. Estávamos vivendo agora os últimos meses do 6º ano, que era o último da oportunidade. Na medida em que os dias se passavam, aumentava em meu coração uma preocupação e uma angústia, pois Sara até então não tomara interesse em apossar-se de sua pérola, apesar de meus constantes rogos. Naqueles momentos de aflição, em que clamava ao Pai pela salvação de Sara, meu único consolo eram as últimas palavras do rei de Salém, de que ao fim dos 6 anos ela seria transformada. Vivíamos agora os últimos dias do 6º ano. A consciência de que o tempo estava esgotando fazia com que muitas pessoas me procurassem de manhã até à noite para apossarem-se das pérolas da salvação. Com o coração ferido por indizível aflição, eu insistia com Sara, procurando convencê-la de sua necessidade em tomar, o quanto antes, uma pérola, pois as mesmas estavam ficando a cada dia mais escassas. Sem atentar para a minha angústia, Sara desdenhava de meus apelos, afirmando que aquelas pérolas não tinham nenhum significado para ela. Depois de uma noite de vigília em que desesperadamente procurei convencer minha amada a apossar-se de sua pérola, aceitando a salvação representada por aquele vaso, vi o sol surgir trazendo a luz do último dia. Véspera de Rosh Hashanah, primeiro dia do novo ano, festa das trombetas. Ao olhar para dentro do vaso naquela manhã, vi que restavam apenas 3 pérolas. Ao admirar-lhes o brilho, comecei a imaginar que a mais brilhante seria para o meu filho prometido, a de brilho intermediário seria a de Sara, e a última seria a minha. Esse pensamento trouxe-me alívio e esperança, mas ao mesmo tempo comecei a preocupar-me com a possibilidade de chegar pessoas procurando por elas. Se viessem, não poderia negar-lhes o direito a elas.
Tomado por essa preocupação, permaneci sentado sob o carvalho de Mambré. Na viração do dia, sobreveio-me um grande estremecimento quando vi ao longe 3 peregrinos que caminhavam rumo à nossa tenda. Comecei a clamar ao Pai que eles mudassem de rumo, mas meus clamores não foram atendidos. Dominado por uma grande amargura, corri até eles e, depois de prostrar-me, convidei-os para a sombra. Tomando uma bacia com água, passei a lavar-lhes os pés, limpando-os da poeira do caminho. Ao ver os pés feridos e calejados daqueles homens, senti compaixão por eles. Compreendi que haviam vindo de muito longe, enfrentado perigos e desafios com o propósito de pegarem em tempo as pérolas. Vi que eles eram muito mais merecedores do que eu, Sara e nosso filho prometido. Ao lavar os pés do terceiro, meu coração, que até então estava aflito, encheu-se de paz e alegria. Imaginava, naquele momento, quão terrível seria se aquele terceiro peregrino não houvesse se unido aos 2 primeiros naquela caminhada. Nesse caso, eu seria obrigado a tomar da última pérola, subindo sem minha amada a Salém. Se eu tivesse de passar por essa experiência, a pérola que simboliza a alegria da salvação se tornaria para mim num símbolo de solidão e tristeza, pois a vida longe do carinho de Sara seria para mim o maior castigo, como a própria morte. Depois de lavar-lhes os pés, comecei a servir-lhes o alimento que foi especialmente preparado para eles. Enquanto os servia em silêncio, eu ficava esperando pelo momento em que eles me perguntariam pelas pérolas. Mas sem revelar nenhuma pressa, eles falavam sobre a longa caminhada que fizeram, sobre as cidades por onde haviam passado. Eu perguntei-lhes se conheciam Salém. Eles responderam-me afirmativamente, acrescentando que naqueles 6 anos muitas obras haviam sido realizadas naquela cidade, em preparação para uma grande festa que estava para realizar-se dentro de mais um ano, por ocasião de Sukkot, dia 15, dia da colheita. As palavras daquele terceiro peregrino, o mais falante dos 3, começaram a trazer-me misteriosamente um sentimento de esperança. Ao olhar para os seus olhos azuis, vi que ele se parecia com Melquisedeque. Lembrava-me da última promessa feita pelo rei de Salém, quando o terceiro peregrino perguntou-me com um sorriso: Abraão, onde está Sara, tua mulher? Atônito, perguntei-lhe: Como você sabe o meu nome e o nome de minha esposa? O peregrino respondeu-me: Não somente sei o nome de vocês, como também sei que daqui a 1 ano vocês terão de um filho que será chamado Isaque. Ao ouvir as palavras do visitante, corri para dentro da tenda a fim de chamar minha esposa, para que ouvisse as palavras daquele peregrino. Ao vê-la, o peregrino perguntou-lhe: Sara, por que você riu de minhas palavras? Assustada, Sara respondeu: Eu não ri, meu senhor. Não diga que não riu, pois eu a vi rindo dentro da tenda, afirmou o peregrino. Consciente de estar diante de alguém que conhecia o seu íntimo, Sara perguntou-lhe: Quem és tu, senhor? Eu sou a chama que desprendeu-se do fogo do altar, para estar no vaso de seu esposo. Eu sou o Messias, o Salvador que sofre humilhações e desprezo por amor ao seu povo. Tendo feito esta revelação, o peregrino estendeu suas mãos sobre a cabeça de Sara para abençoá-la. Somente então vi que elas estavam marcadas por cicatrizes semelhantes às do rei de Salém. O peregrino, com muita ternura, começou a falar ao coração de minha amada, resgatando-a de sua caverna de incredulidade. Sara, você é preciosa aos meus olhos. Todo o seu passado de descrença e infertilidade está perdoado. Tenho para você um futuro glorioso, pois você se tornará mãe de muitos povos e nações. Depois de dizer estas palavras, o nobre visitante encaminhou-se para o vaso e, inclinando-se, tomou dele as 3 pérolas restantes. Dirigindo-se a Sara, entregou-lhe 2 pérolas e disse-te: Uma é para você e a outra é para o teu filho Isaque. Com a vida transformada pelo amor da salvação, Sara prostrou-se agradecida aos pés daquele peregrino que a salvara no último momento de oportunidade. Quando a vi prostrar-se submissa,
Meu coração, por tantos anos aflito, rompeu-se em lágrimas de alegria e gratidão, e cai aos pés de meu Redentor e Rei. Depois de consolar-nos com a certeza de nossa eterna salvação, o peregrino entregou-me a última pérola. Quando apertei-a em minhas mãos, senti grande luz de alegria e paz penetrar-me todo o ser, e passei a louvar ao Eterno pela certeza de que teria para sempre ao meu lado minha querida Sara e o filho da promessa que dentro de um ano nasceria. Depois destas coisas, o Salvador despediu-se de Sara e dos pastores que ali se encontravam, e convidou-me a acompanhá-los até o outeiro que fica defronte do vale. Ao chegarmos àquele lugar, o Eterno despediu-se de seus 2 companheiros, enviando-os para uma missão especial em Sodoma. De cima do monte, contemplávamos os férteis vales e florestas que, como um paraíso, estendiam-se em ambas as margens do rio Jordão, circundando as prósperas cidades, dentre as quais destacavam-se Sodoma e Gomorra. Fora sobre aquela colina que, depois da contenda entre os meus pastores e os pastores de Ló, dei-lhe a oportunidade de escolher o rumo a seguir, pois não poderíamos permanecer juntos. Atraído pelas riquezas da campina, ele decidiu mudar-se para lá. Ao olhar para o meu companheiro, que ficará silente desde o momento em que avistamos a campina, fiquei surpreso ao vê-lo chorando. Perguntei-lhe o motivo de sua tristeza, e ele, soluçando, respondeu: "Este é para mim um dia de muita tristeza, pois pela última vez meus olhos podem pousar sobre este vale fértil. Mas, na verdade, choro pelos habitantes dessas cidades que não sabem que os seus dias acabaram." A declaração do Salvador trouxe-me à lembrança todos aqueles cativos que haviam sido libertos 6 anos antes. Infelizmente, quase todos rejeitaram o banho da purificação, retornando imundos para suas casas. Unicamente Ló e suas filhas aceitaram a salvação, tomando posse de suas pérolas. Pensando numa possibilidade de livramento para aquele povo, perguntei ao Senhor: "E se por acaso existir naquelas cidades 50 pessoas justas, mesmo assim elas serão destruídas?" O Salvador disse-me que, se houvesse 50 justos, toda a planície seria poupada. E se houver 45 justos? Se houvesse ali 45 justos, todas aquelas cidades seriam poupadas. Continuei com minhas indagações até chegar ao número 10. O Salvador disse-me que se houvesse 10 justos naquelas cidades, toda a planície seria poupada. Torturado por uma indizível agonia de espírito, o Salvador voltou a chorar amargamente, enquanto com voz embargada pronunciava um triste lamento. Sodoma e Gomorra, quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas você não aceitou minha proteção. Por que você trocou a luz da minha salvação pelas trevas deste reino de morte? Meus ouvidos estão atentos em busca de pelo menos uma prece, mas tudo é silêncio. Minhas mãos estão estendidas, prontas a impedir o fogo do juízo, mas vocês recusam o meu socorro. Curvando-me ao lado de meu companheiro sofredor, uni-me a ele na lamentação. Naquele momento de dor, tive a certeza de que Melquisedeque também sofria por todos aqueles que haviam trocado o amor e a paz de Salém pelas ilusões daquele vale de destruição. Depois de um longo pranto, o Salvador consolou-me, com a revelação de que os seus 2 companheiros encontravam-se naquele momento em Sodoma, com a missão de salvar Ló e suas filhas, livrando-os da morte. Suas palavras trouxeram-me grande alívio e prostrei-me agradecido aos seus pés. Antes de partir, o Salvador encarregou-me de uma missão, dizendo: "Tome um rolo vazio e registre nele a história do vaso e a história de Salém, conforme ouviste dos lábios de Melquisedeque. Dentro de um ano, você e todos aqueles que aceitaram a salvação deverão subir a Salém para a festa de Sucote, dia 15, dia das colheitas. Naquele dia, devolverá ao rei de Salém o vaso, oferecendo dentro dele como presente o rolo
Naquela mesma tarde, em obediência às ordens do Salvador, comecei a registrar a história vivida por mim e por meus pastores. Desde o momento em que parti rumo ao vale, levando sobre as costas o vaso com sua labareda. No dia seguinte, Rosh Hashanah, primeiro dia do novo ano, festa das trombetas, o sol já ia alto quando, ao mencionar a cidade de Sodoma no manuscrito, lembrei-me que aquele era o dia de sua destruição. Com o coração acelerado, corri para lá e fiquei espantado com o cenário que estendeu-se diante de meus olhos. Em lugar daquele vale fértil, semelhante a um paraíso, havia um deserto fumegante, sem nenhuma vida. No lugar das cidades de Sodoma e Gomorra, havia uma profunda cratera, para onde as águas do mar salgado escorriam. Abalado ante essa visão de destruição, retornei à tenda com o coração entristecido. A lembrança de tantas pessoas que, por rejeitarem o perdão do Eterno, haviam sido consumidas pelo fogo, deixava-me profundamente abalado. Nos dias seguintes, não encontrei forças para escrever. Retornei outras vezes ao outeiro com a esperança de que tudo aquilo fosse um pesadelo, mas em lugar do vale fértil, somente conseguia enxergar aquele caos. Demorou vários dias para que eu voltasse a ter ânimo para prosseguir com os escritos do rolo.